pessoal, boa tarde. Que a paz de Deus, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, com todas. Vamos lá para mais um dia de devocional, mais um dia de reflexão, de comunhão sobre a palavra de Deus. Hoje vamos estar falando da importância, e da diferença também da coragem e da confiança para viver, para prosperar na terra, para agradar a Deus. Vamos estar nos embasando na palavra de Deus que está lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 17, os versículos do 33 ao 35, viu? Que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, eu feri e o matei. Bom, aqui estamos falando de uma palavra super conhecida, na situação do rei Davi, que ainda não era rei, era um mancebo, um jovem, que teve a coragem, a iniciativa de encarar um gigante, que para todos, aos olhos de todos, era impossível, mas para ele não, porque ele confiava em Deus e ele sabia que aquele circunciso, que falam de outra religião, de outra crença, estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele não aceitou aquilo de forma alguma. E ele se colocou lá à disposição para ir lutar contra aquele filisteu de Gate que ninguém queria encarar. Ninguém dos soldados já velhos de guerra, já experientes de batalhas em armas, não queria encarar aquele gigante, porque não tinha condição, Era uma luta, uma derrota certa. E aí, por uma coincidência, que o pai do Davi pediu para ele ir lá no campo, de batalha, levar alguns pães, algumas coisas lá para os outros filhos que estavam lá, alistados no exército do rei Saul. E aí o Davi chegou lá e se deu com aquela situação, com aquele gigante chegando lá afrontando os exércitos, afrontando os soldados, perguntando se não tinha soldado para encarar ele, para enfrentar ele. Então, a conversa aqui não é sobre condição, A diferença, tem uma diferença grande. Primeiro, que coragem não significa ausência do medo. Você pode ter medo. As pernas, os joelhos podem bambear. Mas se você tem uma confiança, se você tem uma certeza em quem está te enviando, você é mais que vencedor, Então, a coragem aliada à confiança em Deus, Isso faz todos os gigantes caírem nas nossas vidas, As situações nas nossas vidas que Deus toca no nosso coração, que Deus manda a gente ir, mas a gente, por medo, por indecisão, por achar aquilo ali impossível, não acredita, não vai, E aí a gente perde grandiosíssimas bênçãos, porque através dessa atitude de Davi começou grandes obras que Deus iniciou aqui, Coisas que ele já tinha falado lá atrás, quando já tinha ungido ele, que é o assunto de outra reflexão, mas começou aqui. O rei Saul deu a filha como esposa, ele foi, praticamente adotado pelo rei através de um ato de coragem, Então Deus tá falando aqui pra gente, através dessa passagem, que Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe que somos humanos e temos nossos medos. A coragem não é a ausência do medo. A coragem que agrada a Deus é mesmo com medo, é mesmo com temor, você fazer a vontade do Senhor, Tantos outros exemplos que temos aqui, se eu for citar todos, a começar pela saída do povo judeu, lá do Egito, Deus falou com Moisés para ele ir lá, entrar na presença do faraó e falar todas as coisas que Deus mandou
Moisés falou, mas Deus, eu sou duro de línguas, eu não sei falar não. Vai que eu mando alguém te ajudar, mas vai. Ele obedeceu, ele foi. E grandiosíssimas coisas Deus fez, né? Abriu o Mar Vermelho, né? Engoliu os inimigos dele praticamente todos, né? Tem outra passagem também, até uma que a gente comentou ontem, né? Dos 4 leprosos. Olha só, vamos voltar lá. No 1 Reis, capítulo 7, que fala também dessa passagem dos 4 leprosos, que eles tiveram a coragem, né? Capítulo 3 e 4. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? E dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade. Se eles entrassem para a cidade de onde eles eram, né, Samaria tem fome na cidade. Tá aqui. Entramos na cidade, há fome na cidade. Aí morreremos lá. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, o arraial dos inimigos, né? Grandiosos, poderosos. Vamos lá, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, pela vida ou pela morte, o que Deus preparar para a gente está bem preparado, né? Eles sabiam que eles iam encarar uma coisa que era muito maior que eles. Mas eles se colocaram na posição de seja o que Deus quiser, porque Deus está cuidando, Deus está agindo nas nossas vidas, né? Agora, lemos aqui os exemplos de coragem e de confiança em Deus, né? Vamos ver alguns exemplos, também vou citar alguns exemplos no caso de Jonas, né? Deus mandou uma determinação para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive pregar, tem umas pessoas lá precisando ouvir a minha palavra. Não, os olhos tremeram, né? Ele sentiu que não era capaz para realizar aquela tarefa designada por Deus. E aconteceu todas aquelas coisas que a gente sabe. Foi lá para o ventre da baleia, né? Meditar, pensar lá um tempinho, para depois ir parar justamente onde Deus determinou para ele fazer o que Deus queria, né? E é isso que acontece. Quando Deus determina uma coisa, algum propósito na nossa vida, ou a gente faz na alegria, com gozo, com temor, mesmo com as pernas fraquejando, mas avançando e confiando em Deus, né? Avançando, você se coloca na posição de soldado, né? E vai ali, vai avançando. A perna tá fraquejando? Avança. Ah, tá bambeando? Avança. O coração tá disparando? A barriga tá doendo? Avança. Avança porque a obra é de Deus. O operar é de Deus, não é nosso. Tá, aqui tem a coragem que Deus que agrada a Deus, né? Que é esse tipo de coragem que Ele quer. Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas, que o joelho vai fraquejar, mas se Ele mandar nós irmos, nós vamos. Se mandar ficar, fica, né? É aquela história de soldados valorosos. Ele sabe e é Ele que nos capacita, não é a nossa mão que é forte. A diferença do corajoso para o confiante, né, é uma só. O confiante é destro naquilo que ele faz. Ele confia em Deus, ou ele confia no braço dele, ou ele confia no homem. Ele é confiante, então ele vai confiante. O corajoso, ele vai mesmo com as fraquezas, porque ele confia no Deus que está o enviando. Então isso agrada muito a Deus. Deus tem um respeito e um valor muito grande para esse varão, para essa varoa valorosa, tá? Vamos lá para a confiança. A confiança em 2 Crônicas, capítulo 16, 8 e 9. 2 Crônicas, capítulo 16, 8 e 9, que ele diz assim: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, olha só que coisa preciosa, olha o que Deus procura na humanidade, no homem e na mulher. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque
porque desde agora haverá guerras contra ti. Aqui ele está falando de uma situação lá com o rei Asa, né? O rei Asa foi um dos descendentes de Davi, da genealogia de Davi, e ele confiava em Deus. Ele foi até um bom rei aos olhos do Senhor, fez o que era bom, derrubou os altares aos deuses estranhos, né? Proibia a idolatria, tudo. Aí, enquanto ele confiava no Senhor, Deus operou milagres impossíveis na vida dele. Ele venceu um povo aqui, ó, esse etíopes e os líbios eram um grande exército. Pela mão dele, ele não tinha condição de vencer aquela nação. Mas Deus foi com ele, ele confiou em Deus e ele venceu. Só que aí, posteriormente, ele foi fazer acordos com o homem, ou seja, com outro rei, confiar no homem, né? E para poder guerrear. E Deus não se agradou disso. Deus está falando aqui, por que procedeste loucamente desta forma? Eu não fui contigo até aqui? Tu confiaste em mim e tu não venceste todas as tuas batalhas? Por que foi confiar e foi fazer acordo com os homens, né? É disso que ele está falando aqui com o rei Asa. Então tá, olha só, a confiança deve estar exclusivamente em Deus. Maldito o homem que confia no homem, né? Já diz a palavra de Deus. E também em nós mesmos. Não podemos fazer isso, porque não podemos aumentar 1 centímetro em nossa estatura. Não podemos fazer nada, somos fracos, somos errantes, somos falhos. E a gente tem que colocar o braço forte de Deus na nossa frente para nos dar vitória, né? Então é isso que ele procura. Olha só, eu gosto muito dessa passagem, dessa explicação que ele dá aqui, ó. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, né? Ele está passando por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Perfeito, o coração perfeito para com ele. Será que é um coração que não peca? Um coração que... Não, somos todos pecadores errantes. Mas um coração perfeito para com ele, um coração que ele considera perfeito, é um coração que confia nele de todo o seu coração, pela vida ou pela morte. Não adianta conchavos, não adianta mutreta, não adianta condições. Olha, se você me ajudar nessa cláusula, eu posso te conseguir outro contrato. Olha, se você me fizer esse favor, eu te consigo esse emprego. Olha, se você driblar e fazer essa coisinha errada aqui no imposto de renda para me favorecer, eu te consigo alguma coisa, algum favor, né? E tantas outras coisas, e tantos outros conchavos. Deus não se agrada disso. É sim, sim, não, não. Se for para perder, que perca. Mas anda reto, porque a partir dessa postura tua, Deus vai te exaltar, porque não é o homem que exalta o homem, é Deus que toca nos corações, é Deus que movimenta todas as coisas, tá tudo embaixo da mão dele, pertence a ele. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros de tudo isso, tá bom? Então essa palavra de Deus para hoje, que Deus abençoe a todos, a todas. Eu não tive tempo de entrar lá para ver se tinha algum comentário a respeito do pedido de oração. Então, vamos orar pelas causas impossíveis, né? Que existe muitas aí que a gente coloca nas mãos do Senhor e está aguardando algum tempo, nem tanto tempo assim. Vamos orar, vamos focar a nossa fé nas causas impossíveis de todos que nos acompanham, de todos que estão visualizando esse vídeo. E que Deus abençoe a todos, a todas, tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, como deixaste a orientação de tudo que formos pedir em nome do Teu Filho Santo, nós te agradecemos primeiro por este dia, pelo pão, pelo alimento, pela saúde, pelas Tuas bênçãos, pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus que não se aparte de nós, Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha cada dia a nós, nos trazer sabedoria e entendimento sobre a Tua palavra, nos ensinar a como nos posicionar na terra da forma para te agradar, Deus. Em nome de Jesus te apresentamos as causas impossíveis de todos esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento em oração.
Não importa a hora, que seja manhã, tarde ou noite, mas no momento que está visualizando esta oração, em nome de Jesus, entra com poder na vida dessa pessoa. E aquele impossível que está lá no íntimo dela, Senhor Deus, aflora, Senhor Deus, traz para cima, Senhor. E o papel que está por baixo, põe por cima. O que está zerado, coloca números a mais. Em nome de Jesus, multiplica a porção dessa pessoa, Senhor Deus. Dê felicidade para ela, espiritual, material. E em nome do Senhor Jesus, que haja paz no seu espírito, na sua família, na sua casa, e que ela possa te servir, Senhor Deus, a cada dia mais, crescendo espiritualmente, aprendendo do Senhor, do Espírito Santo de Jesus Cristo, todos os dias, para todos sempre. E essas coisas nós todos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã.